Bravo Podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo, eu sou Guilherme Werneck e na edição de hoje nós vamos ter o Festival de Cannes, a Ancine e o seu Impasse, o novo filme da Gabriela Amaral, A Sombra do Pai, a ópera La Clemenza di Tito, de Mozart, que vai estar no Teatro São Pedro, a exposição Lado B, o disco de vinil na arte brasileira, com curadoria de Chico Dub, a exposição O Alienista, de Rivani Noyenchanda, que está na Fortes da Loi Gabriel, os 15 anos do Museu Afro, as mudanças na Lei Rouanet, o livro Lasca, de Vladimir Zazubin, e Depois do Futuro, de Franco Berardi. Quem está aqui comigo é a Helena Bagnoli, que é a diretora editorial da Bravo, os repórteres Andrei Reina e Paula Carvalho e o editor da revista Almir de Freitas. Então vamos começar com o Festival de Cannes e com a presença brasileira no festival. Helena, o que você tem para contar sobre Cannes? Então, o cinema brasileiro está num momento, sob o ponto de vista de produção e representatividade, num momento muito importante. Ele teve uma participação recorde no Festival de Berlim e agora vai ter uma forte presença em Cannes 2019. O festival vai acontecer entre os dias 14 e 25 de maio e tem 4 filmes selecionados em 3 mostras competitivas. Estão concorrendo à Palma de Ouro, que é a principal premiação do festival, está o filme Bacurau, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, que já esteve em Cannes concorrendo ao mesmo prêmio com o seu filme Aquários em 2016. O Bacurau é uma co-direção de Kleber com o Juliano Dornelles e é estrelado também por Sônia Braga, que estrelou Aquários. E o filme foi descrito por ele como uma mescla de gêneros, como faroeste e ficção científica em pleno sertão nordestino. Concorrendo também à Palma de Ouro está o filme O Traidor, que é uma produção Brasil, Itália, França, Alemanha, e é dirigido pelo italiano Marco Bellocchio e narra a história de Tommaso Buscetta, mafioso italiano que dedurou seus antigos companheiros do Cosa Nostra e se refugiou no Brasil. Bom, lembrando que essa história de chamar ele de Tommaso Buscetta é um puritanismo dos anos 80 do Brasil, porque o nome dele em italiano é Tommaso Buscetta, né? Sim. Allora, então é isso, ele está lá concorrendo também ao Palma de Ouro e você tem na mostra Um Certo Olhar o filme do Karim Ennus, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. E na mostra Quinzena dos Realizadores teremos o Sem Seu Sangue, o primeiro longa-metragem da cineasta Alice Furtado. Na sessão ACID, que é uma sessão paralela com 9 filmes da Associação do Cinema Independente, vai ter a participação do documentário brasileiro Indianara, que é uma produção dirigida pelo brasileiro Marcelo Barbosa e pela francesa Aude Chevalier, que conta a história da ativista Indianara Siqueira, que luta pelos direitos dos transexuais. Ou seja, a gente teria muitos motivos para comemorar se o setor audiovisual brasileiro não estivesse vivendo um dos seus piores momentos. E é uma coisa muito maluca porque o setor audiovisual, de todos os setores da cultura, era aquele que tinha a conta matemática mais bem resolvida. Sim. Com todas as leis e com todo, não só com os incentivos, mas também com as leis do fundo setorial. E essa paralisação no cinema nacional pode levar a gente para um lugar tipo Plano Collor. Sim, né? Ruína. Porque o que aconteceu? No dia 27 de março, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele julgou um processo de auditoria do sistema da Ancine, que era chamado Ancine Mais Simples. E ele apontou irregularidade nas prestações de conta da Ancine. O Ancine Simples, esse sistema de contas, ele foi efetivado em 2015 e o TCU está, desde 2017, analisando e querendo barrar esse sistema, que é uma metodologia empregada para análise das contas, que para agilizar a aprovação dos projetos, a Ancine criou um sistema que trabalha por amostragem. E com isso, apenas 5% de todas as obras teriam as notas fiscais e todo o processo verificados. Então, o que o TCU chegou e propôs? Paralisar
todas as atividades da Ancine até que a mesma prove a sua capacidade de administrar e analisar todos os contratos já feitos. A ordem é que todos os processos que já tiveram as contas analisadas, inclusive os já aprovados, devem ser revistos pelos novos critérios. E mesmo os já aprovados e contratados, mas que ainda não receberam recurso, serão afetados. Ou seja, a Ancine, num primeiro momento, resolveu recorrer, até que a semana passada o presidente da Ancine, o Christian de Castro, mandou suspender o repasse de verbas para a produção de filmes e séries, contrariando inclusive a decisão interna do órgão, que seria tentar reverter a análise do TCU. Bom, a Agência Nacional do Cinema, ela é a empresa governamental responsável para estimular e fiscalizar o audiovisual brasileiro. Ela, na verdade, administra o fundo setorial, de onde vem grande parte dos recursos que financiam os filmes. Já que a gente falou de fundo setorial, tem uma pergunta da nossa leitora Daniela Mona, que ela quer saber sobre essa questão da Ancine, o quanto o mercado do audiovisual se retrairá. É possível minimizar o impacto no setor? Existem verbas além do fundo setorial circulando para a indústria? A gente não sabe ainda responder essa pergunta. Existem outras verbas, mas muito menores do que as verbas advindas desse fundo setorial, porque essas verbas, elas são oriundas do orçamento que vem da arrecadação da Condecine e da arrecadação da Fistel, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, que arrecada os impostos das telecomunicações. Então, é muito dinheiro, né? Quer dizer, esse congelamento de incentivo, ela vai provocar um desmantelamento contínuo no setor de audiovisual. É bom lembrar que esse dinheiro que vem do fundo setorial e desses recursos da Ancine não tem nada a ver com a Lei Rouanet, né? Só para assim, localizar. E outra coisa, complementando a Daniela, o Gleidson Shiva no Twitter perguntou pra gente sobre o edital do BNDES, que foi publicado em julho do ano passado. Em março agora eles colocaram um comunicado no site que o edital, as próximas fases do edital estão todas suspensas. Assim como a Petrobras, que também dedicava uma parte para o cinema nacional e que está tudo suspenso. Então, vai ser muito difícil a manutenção dessa indústria, né? E é uma indústria que, em 2017, segundo a própria Ancine, realizou 75 obras, com um público de 9 milhões de pessoas e uma renda de 113 milhões de reais. Então, a gente está falando de muito dinheiro gerado, de uma cadeia virtuosa até agora, muito grande em funcionamento, como nunca se viu. Quer dizer, esses últimos 15 anos do cinema nacional foram anos muito alvissareiros, né? Foi onde se profissionalizou. Sem contar o número de trabalhadores, né, de pessoas que dependem dessa indústria. Segundo a carta da SPCine, que a Laís Bodansky assina, foi publicada essa semana no Facebook da empresa, são 330 mil trabalhadores nessa indústria do cinema, né? Complementando esses dados, além dos mais de 300 mil empregos gerados, segundo os dados, esses são dados do IBGE, que estão disponíveis inclusive no próprio site da Ancine. E a indústria do cinema no Brasil gera por ano 44 bilhões em faturamento. Só para ter uma ideia de em que pé está o cinema brasileiro do ponto de vista histórico, em 2002 foram lançados 29 longa-metragens brasileiros. Em 2017 foram 160. Então, esse congelamento pode fazer com que a gente volte à era Collor, né, do cinema, quando praticamente nada era produzido. Exatamente. Foi um grande ato que a gente sofreu, e mesmo quando teve o cinema da retomada, demorou muito. Nós que somos mais velhos aqui, mesmo quando houve o cinema da retomada, demorou muito para a produção realmente aquecer, e foi graças à lei do audiovisual
que a gente voltou a ter cinema no Brasil. Saindo da Ancine, vamos falar de A Sombra do Pai, o novo filme da Gabriela Amaral, que ainda teve dinheiro para ser feito. Pois é, o filme da Gabriela vai estrear no dia 2 de maio, na próxima sexta-feira, e como parte do trabalho dela é mais indo para uma veia do terror, assim, embora não seja tão tarantinesco quanto O Animal Cordial, que é o filme do ano passado. É uma história focada na Dalva, que é uma menina que perde a mãe e cujo pai é operário, trabalha na construção civil e, enfim, ele está sempre no trabalho e a menina passa a ficar cada vez mais sozinha em casa, até porque a tia que morava com ela se casa e sai de casa. E aí a Gabriela comentou um pouco sobre o filme. Vamos ouvir. Tem uma questão que sempre me incomodou, me incomodou, sim, e tá no meu radar sensível, que o fato das classes mais baixas ou operárias ou trabalhadoras não terem o tempo necessário para o humano, né, para reflexão, para filosofia e no caso e para criação. E no caso do personagem Jorge, que é um operário no filme, ele não tem tempo sequer para o luto, que é uma necessidade humana que a gente tem de ritualizar a morte, né? Dos que se vão. Então, esse espaço de ritualização, de pausa no correr produtivo dos dias humano, é indissociável de nossa natureza, né? Como contadores de histórias, enfim. Então, o Jorge, ele representa esse paradoxo, que é de um cidadão obrigado a trabalhar, às vezes, 3 turnos para poder sobreviver, né? Então, essa questão, ela sempre me acompanha, porque se somos seres humanos e somos todos, porque uns são mais humanos que os outros, né? Porque uns podem pausar o correr da máquina capitalista, essa hiperprodutividade, né? Que arrasa com os corpos, e outros não. E quais as consequências dessa corrida sem pausas para a psique de um ser humano, para a vida de um ser humano e para a vida dos que vivem com esse ser humano. Então, o Jorge, ele surge muito dessa reflexão, porque uns são mais humanos que os outros, não são, né, obviamente, e o que é que não ser humano, não ter tempo de ser humano causa de monstruoso, de aterrorizante para uma pessoa dessa. Isso para mim já é material suficiente para muitos filmes de horror, né, muitos filmes de terror. Bom, nós ouvimos a Gabriela e agora a Paula Carvalho, que está aqui do meu lado, foi a única daqui da redação que assistiu ao filme. O que você achou do filme, Paula? Eu achei interessante a construção mais surrealista, assim, desse mundo do precariado, né, como chama o Rui Braga, o sociólogo Rui Braga, e ele captura um pouco desse mundo, dessa realidade do operariado desvinculado de um grupo, né, que a gente tem visto cada vez mais agora no século XXI, né, capta muito a crise da construção civil, capta parte das pessoas que estão virando as empreendedoras de si mesmo. Tem um personagem do filme que faz isso, mas enfim, é um filme que constrói esse terror de forma bem mais sutil do que o filme anterior dela. Agora, é um terror que chega a ser um pouco de entretenimento, ou ele é realmente uma coisa de um terror psicológico mais hard? Não, ele é um terror mais metafórico, eu acho, assim, mais no viés da construção psicanalítica, com camadas, assim, camadas sociais, camadas psicanalíticas, e eu acho que contrasta até um pouco com uma visão do outro tipo de cinema que tem sido feito aqui no Brasil, o cinema mais realista, como é o caso do Temporada, que está no Netflix, que também trata dessa população mais de uma classe mais baixa que está, né, vivendo esse limbo de trabalhos meio precários, e só que a visão do Temporada é bem mais próxima, até porque o
o André Novaes de Oliveira, que é o diretor, foi um agente de saúde, assim como a Grace passou, que é a personagem principal do filme e tal. Então, pra quem não viu a temporada tá na Netflix, a temporada tem como personagem principal uma agente de saúde que é vivida pela Grace, como a Paula disse, que faz visitas. E o filme é um pouco um filme que passeia por essas visitas sem trazer grandes arcos dramáticos, né? O arco dramático do filme tá mais na proposição desse realismo lento. Na câmera, na arquitetura, né? No desenho da cenografia do lugar onde o filme tá, quer dizer, através dele, no caso do Temporada, você depreende o que aquela arquitetura, ela te revela, na verdade, a situação daquelas pessoas, né? Exatamente. Mas... Você vê o social através de uma história muito pessoal, né? Sim. Mas tem um contraste justamente com o que a Gabriela fala, que o Jorge ele não tem o tempo para viver o luto, no caso da Sombra do Pai, né? E no caso do Temporada, a gente percebe que mesmo esses personagens vivendo esse precariado, eles param para contemplar, param para ver a vista, param para olhar o rio. Então, são, acho que formas de contar diferentes e interessantes de se contrastar. Assim. E eu acho que também tem os lugares onde eles são situados que fazem toda a diferença, né? Claro. Bom, saindo do cinema, vamos para a ópera. La Clemenza di Tito, uma das últimas óperas do Mozart, vai ser encenada no Teatro São Pedro. Você esteve lá e viu o ensaio, né, Andrei? Eu estive lá antes do feriado, eu acompanhei a passagem do primeiro ato. São 2 atos a ópera, ainda sem figurinos, mas já consegui ver com o ensaio com orquestra e com o cenário lá. A primeira coisa que me chamou muita atenção é que o Caetano Vilela, que além de dirigir, ele faz a iluminação e concebeu o cenário também da ópera. Ele não optou nem por reproduzir historicamente a Roma Antiga, né, que é onde quando se passa a história, né, da Clemência de Tito, e nem adaptou a história, que já tem sido feita em algumas montagens lá fora, que é uma história muito política, né, uma ópera séria, que era um gênero do século XVIII, do começo do século XVIII, que tinha muitas óperas de coroação, né, essa mesma ópera a estreia dela foi na coroação do Leopoldo II, o imperador romano, etc. Então a proposta do Caetano Vilela foi... Ele se baseou numa experiência recente dele na Itália. Ele teve a viagem lá, ele teve na Itália a trabalho, ele fez a iluminação de uma ópera lá no Teatro de Palermo e ele aproveitou e ficou alguns dias em Roma. E para ele ficou muito... Ele estava me contando, né? Ficou muito forte a coisa os grandes monumentos que ele viu ali na Itália, eles ficam escorados por grandes estruturas metálicas. Então você não vê só a história ali, o monumento histórico, essas coisas, você vê a intervenção moderna para segurar aquilo de pé, né? Então o que ele fez? Ele encheu o cenário de andaimes. Eles são muito chamativos, tem um aspecto bastante industrial mesmo, assim. E com isso, além de fugir de uma reprodução histórica ou de uma adaptação que talvez ficasse muito colada, né, na política atual, ele conseguiu verticalizar a encenação, né? Ele tem 6 pisos lá. Então, que é uma ópera que tem coro e o Teatro São Pedro é um teatro menor, então ele ganha muito espaço, né, ali. E você achou bom? Eu achei bem interessante, assim, é uma proposta bem arriscada, porque o público de ópera ainda é um pouco conservador nessa, e o Caetano é um diretor mais ousado, assim, apesar de não trazer para os dias de hoje, ele não é um cara muito tributário dessa tradição operística, assim, só por comparação, no Metropolitan de Nova York, agora acabou de acabar uma temporada da Clemência de Tito, que eles recuperaram uma montagem dos anos 70 do Jean-Pierre Ponel, que era um encenador de ópera muito dessa coisa da tradição, apesar de ter feito inovações técnicas, né, porque é um cara do século XX, ele era muito colado no libreto, ele respeitava o período onde se passava, etc. Inclusive foi recebido de uma maneira meio morna pela crítica. E do Caetano, por exemplo, uma das principais cenas do primeiro ato é a de um incêndio, o que é um problemão para resolver cenicamente, né? Existem várias maneiras, você pode resolver só com o som ou só sugerir, etc. O Caetano, como é um iluminador, ele botou lâmpadas compridas no cenário que são vermelhas e você só percebe elas quando elas acendem só no momento do incêndio e piscam. O efeito cênico é muito interessante, lembrou um pouco as coisas do Robert Wilson, que além de ser diretor de teatro fez muitas óperas, né? Muito legal. E
Talvez essa seja a última ópera do São Pedro? Quando eu fui lá, ainda estava... Antes de começar o ensaio, eu encontrei o Ricardo Apesato. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é o gestor artístico da Santa Marcelina Cultura, que é a organização social que administra o São Pedro, entre outros equipamentos culturais daqui. E ele falou que o susto não passou. Apesar do Dória ter recuado e o próprio secretário do Estado, Sérgio Saleitão, falaram que não vai acontecer o contingenciamento na área da cultura, ele falou que só vai sossegar e anunciar a temporada de 2019 depois que eles se encontrarem com ele. Todos esses equipamentos que poderiam ser afetados vão conversar particularmente com a pasta da cultura. Eu imagino que muita gente não conheça o Teatro São Pedro daqui de São Paulo, né? Mas ele é um teatro muito antigo, ele foi fundado em 17. Por muito tempo ele recebia espetáculos teatrais de grande porte, chegou a ser um cinema até. Mas desde o final dos anos 90 ele se estabeleceu como uma casa de ópera. E aí alguém poderia pensar, mas por que mais uma casa de ópera se São Paulo já tem o municipal, né? Mas o São Pedro ele tem uma característica muito diferente, ele é um teatro muito menor, tanto o palco como o fosso da orquestra. Ele é um teatro bom para quê? Porque eles têm feito ultimamente, que é óperas barrocas ou do período clássico ou óperas modernas concebidas para espaços pequenos. Bons exemplos foram da temporada passada, como a Alcina, do Handel, que é uma ópera barroca, e a adaptação do Benjamin Britten para o Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Tanto a orquestra barroca é menor do que uma orquestra moderna, como essa ópera do Benjamin Britten, ele fez para esse ano um teatrinho pequeno do interior da Inglaterra. Então você vai, inclusive o do Britten foi a estreia nacional dessa ópera, uma ópera dos anos 60. Ela é escutada, vista melhor num teatro desse porte. Maravilha, vamos torcer pelo Teatro São Pedro. E da ópera a gente vai para um outro registro da música. Tá abrindo no Sesc Belenzinho a exposição Lado B, o disco de vinil na arte contemporânea brasileira, com curadoria do Chico Dub. O próprio Chico fala um pouquinho do que ele quis com essa mostra. Vamos ouvir. Então, uma exposição com trabalhos históricos que vai de 1969 a 2018, onde eu busquei me concentrar no disco como objeto, né, e em outras formas e usos que ressignificam as formas e funções originais, não só do disco de vinil, mas dos aparelhos reprodutores que o cercam, né, e também do disco como canvas, né? O disco como tela em branco, o disco como uma mídia qualquer que pode ser utilizada pelo artista para ser um meio para passar aquela mensagem, né? Então tem trabalhos mais políticos, tem trabalhos que falam mais sobre a questão do indivíduo, a questão de posse, uma questão mais social, trabalhos com bastante uso, que refletem bastante a questão da gambiarra. Então, é basicamente isso. Eu acho que é uma exposição muito interessante, num contexto onde o som vem cada vez tendo mais presença dentro do universo das artes visuais. O disco de vinil, né, ele é como se fosse eu costumo chamar isso, costumo me referir a ele dessa forma. Eu acho que ele é quase uma materialização física do som, né, que é algo intangível, inodoro, né, algo invisível, e junto talvez com a caixa de som, né, com falante, com a notação musical, com a nota musical, seja uma das 3 formas, né, gráficas, visuais, que a gente tenta dar conta aí de algo que tá por aí, né? Que é imaterial. E é interessante notar que nesse crescimento do som dentro dos museus e das galerias, e claro que, consequentemente, também por conta de um aumento do número de obras que lidam sobre isso no Brasil, a gente vê que o disco de vinil vem sendo um assunto recorrente no trabalho de artistas novos, de artistas que não necessariamente estão dentro das artes sonoras, que estão mais nas artes visuais. Então é interessante como eu chamo a exposição de uma porta de entrada pop, mas conceitual ao mesmo tempo dentro desse universo do som, dentro desse universo do som, dentro do cubo branco. Paula, você conversou com o Chico. O que você conta dessa exposição?
Pois é, ele já tinha montado essa exposição em 2017 no Rio, mas ele tinha montado um formato totalmente independente, sem nenhum patrocínio, meio na guerrilha mesmo. E aí, dessa vez, ele ampliou. São 30 artistas com mais de 61 obras e tem bem mais gente de fora do eixo Rio-São Paulo, que foi o mote principal da primeira exposição, né? Tem o Paulo Bruschi, tem a Rivani de BH, tem o Marep, tem o Smetak. E uma coisa que eu destaco, né, nessa exposição, só para lembrar do podcast de 2 semanas atrás, em que o Almir falou da fita de Moebius, tem a obra Mebis Caracha, do Cildo Meireles, vai estar lá para ouvir. Foi um disco gravado em 70, em que o Cildo tentou reproduzir num vinil o que seria a fita de Moebius. Daí, como ele fez isso, assim? Ele fez um contrato com a gravadora Musidisc, cujo diretor artístico era o Ari Perdigão, e eles tentaram sair daquelas frequências médias que normalmente se gravavam vinil e com a reprodução da fita de Moebius, as frequências iam mais para o grave e mais para o agudo, e isso, assim, foi sendo repetido. E do outro lado ele tentou reproduzir a galáxia, né, que é o nome Caraxia, vem das duas palavras caracol e galáxia. Legal. Eu vi agora também na Suíça, quando eu estava fazendo minha matéria de música experimental, uma exposição enorme aí sim, muito voltada para artistas contemporâneos europeus fazendo música, mas tinha um lado muito grande de artistas pensando o som, a materialidade, muitos vídeos. Vai ter vídeo também nesse trabalho do Chico? Tem vídeo, tem até uma imersão, uma obra que é em imersão, enfim, são propostas bem diferentes. Tem a obra do Grivo, tem a obra da Vivian Kakuri, tem a obra da Chiara Banfi, discos dela, enfim. São trabalhos que ficam nessa linha entre a materialização do som e a não materialização do som, né? Qual é o limite disso? Qual é o limite do disco enquanto obra de arte, enquanto produto que se vende, que está na indústria cultural, enfim. Muito interessante. Bom, já que a gente falou da Rivani, está em cartaz na Fortes da Loi Gabriel a exposição O Alienista. A Helena esteve lá e pode trazer um pouquinho de informação pra gente. Então, o nome da exposição, Alienista, ele vem inspirado no livro do Machado de Assis, escrito em 1882, em que o médico Simão Bacamarte manda prender todos os habitantes da cidade, depois ele próprio se prende, num hospício recém-construído, o Hospício Casa Verde. Esse é um livro que segue até hoje uma alegoria muito potente para momentos de insegurança institucional como a que a gente está vivendo agora. Então, essa foi a principal inspiração para Rivani, que tem nessa individual várias obras criadas nos últimos anos sob o impacto do noticiário político do Brasil, sobretudo de 2013 para cá. Né? A mostra reúne obras em vários suportes, então eu destaco entre elas um vídeo feito em 2016, um vídeo chamado Enredo, que ela fez com o irmão dela, o Sérgio Neuschwander, que é um neurocientista, e que é um vídeo de 10 minutos onde confetes de papel feitos de páginas do Mil e Uma Noites são colocados em várias teias de aranha, criando uma narrativa à medida que esses confetes vão ruindo as teias, né, com o peso do papel. É um vídeo incrível, é uma obra muito sensível que faz a gente ficar muito aflito com a nossa própria condição de destruição e de descuido, né, com o entorno. Ela tem uma outra série chamada Assombrados, que são pinturas em tecido
tecidos em grande formato que relembram as colchas de retalhos antigas. O ponto de partida para esse trabalho foram umas oficinas que ela realizou com crianças no Rio de Janeiro, em 2017, no Parque Lage, cujo tema era o medo e as suas variáveis. Então, esse trabalho feito com essas crianças, ele resultou numa exposição que ela apresentou no Museu de Arte do Rio de Janeiro. E, por fim, a gente tem o título da mostra, o Alienista, que é o título de uma série de 20 bonecos, feito com tecido, papel machê, garrafas e outros materiais que transpõem os personagens do livro do Machado para o nosso atual contexto político. Então, cada um deles tem uma alcunha lá, os personagens. Você tem o terraplanista, o clã, o juiz de fora, o banqueiro e por aí vai. É mais ou menos como se fosse a planilha do Odebrecht, assim? Digamos que é mais ou menos por aí. Você poderia fazer uma ligação direta, né? A artista, ela conta numa entrevista que ela concedeu pro Globo, que após a polarização e a radicalização dos discursos no período eleitoral, isso deixou ela muito transtornada e ela resolveu começar a produção desses bonecos, que, na verdade, grande parte deles ela fez junto com os filhos dela. Tem 2 filhos de 11 e 9 anos e que eles ajudaram na confecção, né? Os bonecos, eles não têm feições exatamente humanas. Para mim, desses bonecos, o que mais me chamou a atenção foi o clã, que é um dos personagens mais geniais. É um boneco com 3 cabeças de cão, que lembra o personagem Cérbero da mitologia grega, que é um monstruoso cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, né? Do reino subterrâneo dos mortos. Então, esse personagem, esse cão de 3 cabeças, que tem nas vestimentas notas de dólares no pescoço e chaveirinhos com arminhas e balas de revólver pelo corpo. Bom, imaginem, 3 cabeças no mesmo corpo, façam a associação que quiserem. O nome, o clã. Bom, para mim a Rivane é uma das artistas mais sensíveis e completas da sua geração. Eu saí da exposição bastante tocada com o retrato do nosso país, com nossos medos à flor da pele nos imobilizando. Enfim, é uma exposição para pensar muito, para sentir e que vale a pena ser visitada. Ela fica em cartaz até o dia 18 de maio. Falando nos nossos medos, um dos nossos medos é que o Museu Afro, que está completando 15 anos, também deixe de ter apoio do governo do estado e feche suas portas. O Museu Afro é uma das iniciativas mais importantes que a gente tem de arte afirmativa no Brasil. Tem um trabalho genial de curadoria do Emanuel Araújo, que além de um grande artista, é um grande gestor cultural, foi o gestor da Pinacoteca, e agora ele chega aos 15 anos com a faca no pescoço. Como vocês veem essa preocupação com o Museu Afro, com a representatividade negra e com São Paulo perder esse espaço tão importante? Bom, nós só contextualizando, né? Quando foi anunciado o contingenciamento, foi logo alguns dias depois a Associação das Organizações Sociais de Cultura divulgou um estudo, né, que detalhava qual seria o impacto em cada equipamento cultural de São Paulo. E no caso do Museu Afro Brasil, o impacto seria que nesse ano simplesmente não haveria mais exposições. Era quase um eufemismo para dizer que o museu ia fechar, né? Claro. Que ia ter que cortar o equipamento pedagógico. E, aliás, isso é muito importante. O museu, além das exposições, ele tem uma equipe muito boa pedagógica, que tem um trabalho pioneiro aqui em São Paulo, tem uma importância absurda, assim. É um equipamento cultural de muita importância, tá super bem localizado ali no Parque de Ibirapuera. Não, e ele tem um papel essencial na manutenção e na divulgação da consciência negra, na preservação e na revisão desse papel na cultura nacional, né? Isso seria um golpe muito duro, justamente no momento em que as artes plásticas no Brasil estão começando a celebrar
o legado dos seus artistas negros do passado e abrindo caminhos para os jovens artistas negros do presente. Seria um retrocesso muito grande, difícil de calcular. Bom, ou seja, então, como a gente sabe que ainda está sob júdice o repasse ou corte dos 23%, né? Pode ser que ainda haja esperança e que o museu não sofra nenhum tipo de prejuízo, porque ele já tem um orçamento muito baixo. Então, eu queria aproveitar e convidá-los para assistir a primeira exposição da celebração desses 15 anos. É uma exposição sobre São Paulo, que acabou de abriu recentemente, que chama-se São Paulo, uma iconografia urbana, que destaca a transformação da cidade de São Paulo, desde povoado até virar essa mega metrópole. Também tem a curadoria do Emanuel Araújo, ele quis iniciar isso, comemorar com a cidade que abrigou o museu, comemorar contando dessa cidade. É uma exposição com mais de 500 itens, entre pinturas, esculturas, vestimentos, brinquedos, obras. Então, a exposição vai ficar até 7 de julho, é a primeira, vai ter várias exposições comemorativas. Então, é importante a gente prestigiar, porque é uma das maneiras da gente manter o museu vivo e forte. Então, em vez de assinar a petição da Havas ao museu. Bom, já que a gente está falando de coisas tristes, né, de problemas financeiros, de impasses na cultura, tem um impasse gigante também no âmbito federal, que é a volta da Lei Rouanet modificada pelo governo Bolsonaro. O rebranding da Lei Rouanet. Um rebranding, exatamente. Nesse fim de semana, o Bolsonaro mesmo falou um pouco nas suas transmissões sobre a Lei Rouanet. O ministro Osmar Terra, da Cidadania, que hoje em dia engloba a cultura, lançou um vídeo ontem falando sobre as principais mudanças da lei. A lei deveria ser publicada hoje no Diário Oficial, ainda não foi, a gente ainda não tem o texto novo da Lei de Incentivo à Cultura, mas a gente tem 5 pontos que mudam, né? O primeiro é o mais besta de todos, que é a lei vai deixar de chamar Lei Rouanet para chamar Lei de Incentivo à Cultura, coisa que ela já chamava. Parece que pra graça dos Rouanet, né? Eles ficaram felizes, o casal Rouanet que não aguenta mais, deixou esse fardo. A segunda, que talvez seja a de maior impacto, é que os investimentos máximos da lei vão ser de até R$1 milhão. Antigamente, a lei podia ter incentivados até 60 milhões. Isso era importante para obras de vulto, como, por exemplo, os musicais, grandes peças de teatro. Grandes exposições, né, de arte. Grandes feiras de arte. Grandes feiras. Ou seja, todas essas que consumiam muito mais de R$1 milhão, que por um lado eram grandes empreendimentos, também eram grandes empreendimentos que faziam girar a máquina da cultura, gerando emprego, gerando lucro, gerando receita, gerando imposto, que inclusive seria suficiente para reverter a Lei Rouanet. E só lembrando que esse número de projetos que ultrapassava o teto de R$1 milhão em 2018 foi 0,2% dos projetos aprovados. De quase 6 mil aprovados, foram 155 que captaram mais de 1 milhão só. Então, de novo, é uma mudança cosmética, mas é uma mudança séria, porque ela impede um segmento cultural de trabalhar dentro da lógica do incentivo. O terceiro ponto são os ingressos gratuitos. Existia uma cota mínima de ingressos gratuitos distribuídos à família de baixa renda, que já era de 10%. Hoje ela vai passar de 20% a 40%. É uma coisa que é louvável, mas que também não muda muita coisa. Não, e que também compromete a vida do produtor, porque na verdade o produtor tem dinheiro para colocar de pé a sua obra e ele vai ganhar dinheiro também um pouco com a bilheteria. Além do que ele destina, né, de ingressos gratuitos, ele tem que oferecer até 20% para o patrocinador. Na verdade, o que devia ser cortado era a cota do patrocinador, que já tem isenção fiscal. Exatamente. O outro ponto é uma questão de descentralização do eixo Rio-São Paulo, que também é um ponto que se discute muito e que deve ser incentivado, mas que é polêmico, porque boa parte da produção cultural dos artistas tá por aqui.
A ideia é de que os proponentes vão poder dobrar o número de projetos inscritos em cidades onde historicamente não existe muito incentivo fiscal. E aí beneficia Nordeste, Norte, Centro-Oeste e menos as regiões Sul e Sudeste, que são as regiões com mais projetos incentivados na história da Lei Rouanet. O João Brandt, que é doutor em ciência política e foi o secretário executivo do Ministério da Cultura na gestão do Juca Ferreira, ele fez uma análise preliminar, né, dessas mudanças. E entre as coisas que ele falou é que tirar grandes projetos não implica necessariamente em ampliar os pequenos projetos, porque a lógica dos patrocinadores, segundo o João, está ligada à promoção da marca. Então o que deve acontecer é cair a quantidade de recursos aplicados em projetos culturais e via incentivo fiscal. Não, e tem essa questão de que as empresas que incentivam, que têm direito de incentivar, são as empresas que têm lucro. Normalmente são grandes empresas, ainda mais num país em crise. Ou seja, no fundo, você colocar essas coisas, você fazer com que as grandes empresas olhem para micro-regiões é muito difícil, porque vai totalmente de encontro com o seu objetivo financeiro. Na melhor das hipóteses, ingenuidade, né? Na melhor das hipóteses, ingenuidade, coisa que a gente não espera diferente de um ministro da cidadania que não tem a menor ideia de cultura, né? O último ponto são as contrapartidas, né? Que é formação e capacitação de público, que era também algo que já estava na lei. Então, na verdade, é um grande makeover, né? O Eduardo Barata, que é o presidente da Associação de Produtores Teatrais do Rio de Janeiro, falou no Globo ontem que esse foi talvez uma das maiores ações de marketing do governo, porque ele está falando que ele vai mudar, jogando para a torcida que acha que a Lei Rouanet só beneficia artista petista, e no fundo ele não está mexendo em nada para melhor, ele está só piorando. E nas coisas que ele está mexendo, a gente pode enxergar sim um novo viés do governo de dirigismo cultural, sendo que essa foi uma das maiores críticas aos governos petistas, que era a aplicação dos recursos públicos direcionados para formação, entre muitas aspas, desse marxismo que arrepia o Olavo de Carvalho. Sendo que a realidade é completamente diferente. Teve um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostrou que nos 27 anos em que a lei existiu, foram injetados 49,78 bilhões na economia, com a realização de 53 mil projetos culturais no país. E o retorno para a economia era de que cada real investido voltava R$1,50 para a economia. Ou seja, você tinha, com o incentivo fiscal, a economia girando, gerando emprego e aumentando o próprio bolo econômico e a própria receita do governo. Ou seja, para cada real que ele dava de isenção, voltava R$1,50 para ele. Eu fiz um cálculozinho aqui, peguei um dado básico do orçamento desse ano do governo federal de 3,26 trilhões, o da cultura é de 1,89 bilhão, ou seja, isso representa 0,058% do total dos gastos. Ou seja, é perfumaria, né? Mexer nesse, ou tentar contingenciar, ou, enfim, Então, na lógica das guerras culturais, né? Mais para dizer que acabou com a Lei Rouanet do que... Porque, no fim das contas, essa mudança não mexe no coração da Lei Rouanet, que é você colocar na mão das empresas a decisão do que vai receber um patrocínio via incentivo fiscal. Inclusive, a gente quase não comenta mais disso. Antes da Lei Rouanet virar essa espécie de fantasma da nova direita brasileira, ela era muito criticada pela esquerda, porque ela colocava na iniciativa privada a decisão de quais projetos receberiam recursos públicos, né, no fim das contas. E só um outro dado de 2017 é que a economia criativa, né, esse mundo macro da cultura, foi responsável por 2,6% do PIB no ano, assim.
Não, e eu acho que no momento em que a gente está olhando para um Brasil crescendo, para a economia criativa com um peso real dentro da economia brasileira, para a vocação brasileira que a gente tem para a economia criativa, e isso se reflete, por exemplo, na presença do Alei Youssef, hoje em dia à frente da Secretaria Municipal de Cultura, ou seja, ele veio para a Secretaria Municipal com essa bandeira depois do trabalho que ele fez com o Carnaval de São Paulo, né, junto com um dos blocos e organizando os outros blocos, e até negociando com a prefeitura essa manifestação cultural popular e etc., que virou ultra rentável e que mudou a cara da cidade durante a Semana do Carnaval. Essa visão econômica quase liberal, ela é mais do que benéfica e devia ser o norte de um governo neoliberal, e não uma visão que me parece muito mais o contrário. A gente está quase que voltando a um modelo estatizante de cabresto curto, de tentar minar as fontes da cultura para tentar minar a oposição. Eu acho que, no fundo, é isso que a gente está falando. Mas a gente está falando de um governo que se parece com isso. Ele está longe de ser neoliberal, né? Exatamente isso. Acho que a questão da guerra cultural é o fundo disso. Eu acho que tem uma questão que a nova Lei Rouanet está dividindo opiniões. Tem gente que não acha que é tão trágica assim. Mas eu acho que as pessoas estavam com a pior expectativa do que isso. Acho que as pessoas estavam temendo um olavismo, quer dizer, um desmonte geral completo. Acho que surpreendeu, na verdade, e não devia ser assim, que tem uma questão técnica, tá? Mal ou bem, tem uma questão técnica. Essa questão técnica, eu acho que por trás dela tem a questão das guerras culturais, mas tem isso que o Guilherme está falando. Ela é antiliberal. Né? Ela é estatizante nacional, estatizante, né? E tem o dirigismo que se falava da esquerda, e a esquerda bulia com isso mesmo, é a questão de você dirigir exatamente o que você quer. Quer dizer, você tem uma questão ideológica por trás. A gente vai ter Semana Santa incentivada como nunca. Mas acho que uma coisa importante... Filme de Edir Macedo, só se for, né? Exatamente. Só uma coisa que eu acho que é importante dizer, que entre os surpreendentes pontos de razoabilidade é que já foi, o ministro Osmar Terra já colocou algumas exceções para o teto limitado, né? Entre elas o financiamento de orquestras, programações anuais de entidades, algumas feiras literárias, a Flip, por exemplo. Tem um levantamento que diz que hoje, entre os 10 maiores captadores, 7 não vão ser atingidos. Quem vai ser atingido em cheio mesmo são as exposições e os musicais. Né? Que esses passam realmente do... E obviamente que isso está dentro de um outro contexto que a gente está vendo com Petrobras, mudando a sua política de patrocínio, que aí a gente vai ter que esperar um pouco para falar desse novo governo. Bom, mas vamos sair da nossa terra arrasada aqui, desse terreno árido da política cultural mais empedernida. Vamos falar um pouco da imaginação, mesmo que árida. É bastante árida. Vamos falar do Lasca, do Vladimir Zazubin. Bom, o Lasca do Vladimir Zazubin eu posso dizer que é um achado, e é um achado em vários aspectos. É um daqueles livros que tanto a história do livro em si quanto a história que está por trás são fascinantes. O Zazubin é um autor muito pouco conhecido no mundo até hoje. Lasca foi escrito em 1922, ele tentou publicar em 1923, quando ele era presidente de uma revista literária na Sibéria. Antes de chegar à presidência dessa revista literária, que se chamava Luzes da Sibéria, o Zazubin tinha passado por todo o processo revolucionário. Em 1922, quando ele escreveu, foi o ano exatamente em que a União Soviética foi criada oficialmente. Antes disso, de 17 a 22, estendendo um pouco mais, era um período mais de guerra civil, de afirmação do governo revolucionário, do bolchevique, né, dos vermelhos contra os brancos. E o Zazubin sempre estava envolvido nas sublevações, sempre foi preso, sempre estava no fronte, né, da revolução. Em 1922, então, presidente dessa revista Luzes da Sibéria, ele escreve essa novela de pouco mais de 100 páginas, em que ele retrata a desestruturação psicológica de um comandante de um campo de concentração na Sibéria. É um romance expressionista, no sentido mais
claro da palavra, mais literal da palavra, ou seja, ele distorce um pouco a realidade, ele carrega nas tintas a emoção para mostrar a atmosfera daquele campo de prisioneiros. Então ele trabalha muito com cheiro, com barulho, com a neve, com cinza do céu, com os ambientes sufocantes, e ele consegue te colocar dentro daquele ambiente sufocante. O primeiro capítulo todo, ele demonstra toda uma engrenagem cheia de onomatopeias do processo de fuzilamento dos condenados. 5 a 5. Então ele mostrava exatamente como cada um dos oficiais agia, como cada uma das vítimas agia, tudo isso muito bem contextualizado no cenário daquela prisão, naquela brancura da Sibéria. É espetacular de ler, e aí você começa a cruzar essa história com as ironias e com a época mesmo que ele estava vivendo e com a situação que ele estava vivendo. Esse lastro expressionista da obra dele fica muito claro, por exemplo, nas constantes comparações que ele faz da própria Revolução e do campo de concentração com uma máquina, com uma fábrica. Então tem todo um maquinário todo funcionando ali, em que ele, em poucas páginas, ele condensa na figura desse comandante, do comandante do campo de concentração, o camarada Subrov, que tem também toda uma história, até a desestruturação psicológica dele, né, no processo. E então tem uma relação com o próprio futurismo e formalismo russos que estão se formando nessa época, com Mayakovsky, com a própria publicidade? Tem. Quando o Zazibrin deixa o exército, ele vai se dedicar à literatura e ele está impactado realmente pelas vanguardas europeias do momento. Tem um eco muito grande do futurismo ali nessa obra, mas é especialmente o expressionismo, né? Se você quiser uma representação gráfica dessa prosa, é só você lembrar do Grito do Munch. Quer dizer, tem essa distorção, né, que na verdade ela não é fantasiosa, ela reforça a realidade que ele está querendo representar ali. Essa é a história do livro. A história do Zazibrin tem outro fascínio, porque ele era presidente dessa revista literária, Luzes da Sibéria, e ele tentou. E ele era um vermelho, era um camarada, ele era um revolucionário com história. Ele tentou publicar esse livro na própria revista dele, ele não conseguiu, né? Ou seja, autonomia nenhuma ele tinha, né? E esse manuscrito ficou perdido até 1989, quando alguns estudiosos russos o resgataram na Biblioteca Estatal de Moscou, que era a Biblioteca Lenin. E aí se fez a publicação. Nunca tinha sido publicado antes. E nesse período, o Zazubrin, por conta dessa representação e por conta dessa caracterização do terror da Guerra Civil Russa, que se seguiu, ele já era persona não grata no partido. Mas quem segurou a onda dele foi o Gorky, que era amigo do Stalin. Só que o Gorky morreu em 1936. E com a morte do Gorky, o Zazubrin dançou. De 36 a 38 ocorreram os processos de Moscou. Em 37, o Zazubrin foi fuzilado. E em 1986 o livro então foi publicado. Existem outras obras do Zazubrin, né, mais clássicas, que tinham sido publicadas, que não eram tão tidas como críticas ao regime soviético. Mas essa, estranhamente, nunca tinha saído da biblioteca. Então ela precisou da Glasnost para sair. Exatamente. É das aberturas do Gorbachev em 1989. E uma nota importante, eu acho, toda essa prosa expressionista, com ecos futuristas, eu acho que o Irineu Franco Perpétuo foi muito feliz na tradução. Acho que consegue reproduzir bem, assim, suponho eu, essa prosa do Zazubrin. Muito bom. O próximo assunto tem a ver, principalmente, porque fala de um período similar da história, que é o lançamento pela editora Ubu do livro Depois do Futuro, escrito pelo Franco Berardi, mais conhecido como Bifo. O Franco Berardi é um filósofo da turma do Antônio Negri, frequentou os seminários do Foucault, e ele escreveu esse livro pela primeira vez há 10 anos, em 2009, quando o movimento futurista italiano do Marinetti fez 100 anos, né? O movimento futurista italiano foi lançado em 1909. E ele analisa como a gente perdeu a nossa noção de futuro em um século. Então, é um livro muito interessante, faz uma história que começa, obviamente, ali embasada nesses
movimentos que, para ele, são os movimentos que mais impulsionam a vanguarda, que é o movimento futurista italiano, e aí ele até problematiza, por exemplo, a questão da mulher, como ela é colocada e tratada como um ser secundário dentro do futurismo, coisa que já não vai acontecer no futurismo russo, porque a própria alma russa é uma alma feminina. É muito interessante essa contraposição que ele faz durante o livro. Ele vai falar do fetiche pelo automóvel, do fetiche pela velocidade, do fetiche pela aceleração, que são fetiches que vão basicamente nos acompanhar dentro da produção cultural durante quase todo o século XX, e que eram os fetiches que traziam a utopia. Ou seja, do movimento futurista também nasce o nosso desejo de imaginar futuros possíveis. E imaginar futuros possíveis, mesmo vivendo num dos piores períodos de guerra, era aquilo que nos trazia como identidade, digamos que o ápice do racionalismo, né? Então, aquela coisa que começa no iluminismo, de que o ser humano vai chegar a um progresso a partir do conhecimento e das luzes, ele é acelerado pela vanguarda e ele percorre todo o século XX até que no final muda toda essa história, e aí está a graça do livro. Então ele começa falando do futurismo italiano, depois ele fala do futurismo russo, do Zaun, do formalismo russo, do Mayakovsky. Daí ele leva para a Alemanha com a Bauhaus, que a Bauhaus é a primeira que pega esse impulso e transforma em produto, né? Então, como a funcionalidade da Bauhaus serve às vanguardas e serve à ideia de futuro, até que ele começa a ver os princípios de ruptura. O primeiro princípio de ruptura são os dadaístas, né? Ainda na primeira metade do século. Mas para ele o fim mesmo é 1977. 1977 é um ano chave. Para quem gosta de música vai saber na hora. É o ano em que o Sex Pistols está gritando No Future. É o ano em que o Lyotard escreve A Condição Pós-Moderna, que é um livro que meio que encerra a ideia de modernidade, né? Onde ela começa a se dissolver. O Bergman está fazendo o Ovo da Serpente. Ele lança que é uma ideia de como eram os anos da Alemanha no pré-nazismo, e ele diz, ele aqui o Bifo, né, diz que isso era um prenúncio da época que viria a seguir, e é o prenúncio da época que a gente está vivendo, e também é um ano em que no Japão você tem uma onda de suicídio de jovens e crianças que deixou 784 mortos. Todas essas coisas somadas, há um pequeno detalhe que é a criação da Apple e toda a cultura da informática. Então ele junta tudo isso para mostrar como a gente, a partir daí, começa a mudar a visão da utopia para a distopia, para o niilismo. Começa falando da última utopia, que é a utopia justamente da World Wide Web, ou seja, de quando Tim Berners-Lee cria a internet. E aí você tem ainda uma euforia que desse movimento nasce o cyberpunk, nasce toda essa questão de olhar a web como uma grande fonte de conhecimento, de um grande repositório do conhecimento mundial. Mas logo essa própria onda ela vai sendo questionada dentro do interior da sociedade, e conforme a gente vai ficando mais individualista, mais precário no nosso trabalho, e mais medicado, a gente vai criando uma sociedade apática. Ele toma isso como um ponto principal, a crise de 2008, a crise financeira de 2008, e como as pessoas que tentaram reagir à crise, tentaram reagir ao neoliberalismo, não chegaram a lugar nenhum, e isso causou um mal ainda maior de apatia. E é muito interessante, porque ele faz um paralelo ao tratar de 2019 e 1909, ele faz um paralelo entre o fascismo, a criação do fascismo, que é muito influenciada pelas ideias futuristas, e o momento atual. E ele diz que o fascismo de hoje é diferente. Ou seja, que existe sim um eco do fascismo. A gente está vendo o crescimento dos governos de extrema-direita em diversos lugares do mundo, Brasil incluso, mas que são novas ideias sobre o que seria o fascismo, entendeu? E basicamente eu selecionei até um trecho para fechar essa história, que ele fala assim: expectativas frustradas, somadas ao individualismo frustrado, não levaram ao ressurgimento da solidariedade, mas só a uma ânsia desesperada de desejo enfurecido de aniquilação. Niilismo é o nome da cultura emergente. Como não há alternativa à racionalidade algorítmica do
mundo das finanças, o desejo de aniquilar essa racionalidade tomou a dianteira, porque a ferocidade matemática da economia penetrou a linguagem e invadiu todos os aspectos da vida social. Queremos destruir tudo, incluindo as condições necessárias à nossa própria sobrevivência. Ou seja, um tom apocalíptico, mas que descreve de maneira brilhante, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é um livro essencial para o dia de hoje. E muito bom para encerrar as discussões do podcast com uma mensagem de otimismo e de crença na humanidade. Bom, é isso mesmo, né? Com todo esse otimismo, vamos terminar o podcast com o nosso momento viu. Vamos falar do Bartleby. Melhor não. Paula tá aqui do meu lado. Paula, qual é o seu melhor não de hoje? Melhor não fazer um evento com 18 poetas em que nenhum seja negro ou negra. Agora dá nome aos bois, né? Não adianta sair pela tangente, desculpa. Foi um evento que acaba de ser cancelado, inclusive, porque houve manifestações. Era um evento no Instituto Moreira Salles do Rio, que convidou 18 poetas, e o único que tinha sido chamado que é negro é o Ricardo Aleixo, e ele não pôde ir, e aí não chamaram nenhum poeta homem ou mulher negro. Mas aí, em vez de, enfim, fazerem uma reavaliação, uma reprogramação ou mudarem alguma coisa, eles resolveram cancelar, entendeu? Poderia ter tido uma discussão, isso poderia ter dado frutos. Talvez dê, né? Mas, por enquanto, é melhor não. Andrei, você que ficou devendo na semana passada, na semana retrasada, né? Que saiu pela tangente, dessa vez você trouxe alguma coisa? Dessa vez eu trouxe, e como de monstros medievais o mundo real já tá cheio, eu acho melhor não a nova e última temporada de Game of Thrones. Polêmico. E você, Helena? O que é melhor não? O meu melhor não é polêmico, mas é o Temporada, o filme nacional que faz parte do novo realismo do cinema nacional, que, apesar de ter um trabalho incrível da Grace Passou, não conseguiu me acrescentar muita coisa, e eu vi com olhos muito bons. Melhor não, Temporada. É muito polêmico isso, né? Por enquanto, eu acho que só da Paula não é polêmico. O meu vai ser polêmico também. Para mim, o melhor não é o novo disco do Grupo Rumo, que foi lançado pelo seu Sesc. Tenho o maior respeito pelo Grupo Rumo, adoro o som deles ao longo do tempo. Tinha uma coisa muito interessante durante a vanguarda paulistana, mas ele é um disco bobo. Ele é pior do que um disco do Palavra Cantada. Pra mim é melhor não. Uau, polêmico mesmo! Bom, para desanuviar o ambiente, o meu melhor não é mirim. Arrastado ao cinema numa sessão infantil semana passada, eu vi o novo Tim Burton, o Dumbo. Se puderem resistir ao apelo das crianças, melhor não. O seu foi fácil. O nome tudo bem, mas se bem que eu amo Dumbo. Eu também. Então é isso, gente. A gente volta na semana que vem com um podcast sobre teatro e cinema. E depois a gente faz essa conversa geral de novo daqui a 2 semanas. Boa, até mais.